Onde você está, por favor, feche seus olhos, curve sua cabeça, vamos orar? Meu Deus e meu Pai, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pela oportunidade, o prazer, o privilégio de poder compartilhar e aprender da Tua Palavra. Te peço, Senhor, fica conosco, nos ajuda, fala conosco, Senhor. Precisamos ouvir a Tua voz. Senhor, que Tu possas falar a cada coração, que cada pessoa que escutar essa mensagem possa entender, guardar em seus corações e colocar em prática. Usa-me, Senhor, como uma ferramenta em Tuas mãos para trazer a Tua Palavra a cada coração, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia. Hoje vamos falar sobre um milagre de Jesus, um dos poucos milagres que está escrito nos 4 evangelhos. Nem todos os milagres de Jesus estão nos 4 evangelhos. O livro de João, por exemplo, são apenas 7 milagres que mostram Jesus. Já Marcos, Jesus tem vários milagres ali no livro de Marcos. Mas essa história, esse particular, nos 4 evangelhos, em Mateus 14, em Marcos 6, Lucas 9, João 6 também, fala sobre esse acontecimento, que é a multiplicação dos pães e dos peixes. E eu fiz o seguinte, eu peguei os 4 evangelhos, coloquei todos junto, e eu fui... porque é o seguinte, quando você lê a Bíblia, eu falei quando você lê a Bíblia, não se você lê a Bíblia. Quando você lê a Bíblia, é interessante que os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles são bem parecidos. Os 3 primeiros são chamados sinóticos, ou seja, eles são bem similares. E é como se tivesse esse púlpito aqui, cada pessoa escolhesse 4 pessoas para desenhar esse púlpito. Um ia olhar desse ângulo, ia desenhar assim, o outro ia desenhar de frente, outro ia desenhar do outro lado, outro ia desenhar de costas, cada um ia desenhar o púlpito de um ângulo diferente. E os 4 evangelhos é justamente isso, cada pessoa vendo aquela história por um ângulo diferente. E eu coloquei as quatro histórias juntas, os 4 relatos juntos, para formar uma história. Então hoje nós vamos ler aqui, eu vou ficar pulando de um para o outro, a Sueli vai ter bastante trabalho ali, de ficar pulando de um para o outro, mas vamos entender a história, eu procurei ter ela o mais detalhada possível, para que possamos entender. Bom, como começou tudo? Começou tudo que... na verdade, na Bíblia, já houve outras multiplicações de comida. A multiplicação dos pães e peixes não foi a primeira multiplicação de comida. A primeira multiplicação que fala na Bíblia, pelo menos que eu me lembre, foi Elias, com a viúva de Sarepta, em que Deus falou para ele, vai lá na viúva, e aí vai lá para Sarepta e uma viúva vai te prover de comida. Ele chegou lá, estava uma mulher lá catando graveto, falou para ela, olha, você pode me dar um pouco d'água? Ah, tá bom, senhor, eu te dou água assim. Aí quando ela foi buscar, foi o seguinte, me traz também um pouquinho de pão. Alerta aí de alguma coisa. Bom, e aí, você pode trazer um pouquinho de pão, por favor? Aí ela falou, eu poderia até te trazer pão, mas se eu não tenho pão, eu só tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite na panela, e eu vou fazer agora um bolo, um pãozinho para o meu filho, eu e ele, nós vamos comer e depois nós vamos esperar a morte. Aí falou para ela, então faz o seguinte, faz primeiro para mim, camarada folgado, né? Profetazinho folgado, né? Ele podia falar, faz para você, o que sobrar você me dá. Não. E aí... tem outra história aí que depois vou ensinar para vocês, vamos fazer uma série na terça-feira, já adiantar aqui, daqui a algumas terças-feiras nós vamos fazer uma série de estudos para a igreja, de estudos bíblicos, sobre o princípio da honra. O que a honra acontece quando você honra, é a quem você honra e como você honra, que tipo de honra, e essa história toda. E aí, um desses pontos do princípio da honra é justamente esse daqui do profeta falando para essa mulher, faz primeiro para mim, porque ele era o profeta. Honra primeiro a mim, se você me honrar, vai acontecer bênção na sua vida. Só que hoje a pregação não é sobre isso. Mas ele falou para ela, faz primeiro para mim. Você pode falar, né? Cara folgado, rapaz. Coitada da mulher, viúva, com um filho só, passando fome, você faz primeiro para você, ô marmanjo? Mas ele falou, faz primeiro para mim. Porque a palavra de Deus fala que o azeite não vai faltar e a farinha não vai faltar. E aí houve multiplicação para o resto da vida, na vida daquela mulher.
diz a Bíblia que nunca mais faltou azeite nem farinha na mesa dela. Multiplicação, foi a primeira multiplicação, aleluia! Uau, multiplicação per vida. A segunda multiplicação que eu me lembro na Bíblia foi quando uma mulher chegou para Eliseu e falou: Eliseu, meu marido morreu, a gente não tem nada, meus filhos vão ser vendidos como escravos. E ele falou: o que você tem na sua casa? Não tem nada não, só tem um pouquinho de azeite. Então vai, pede botija para suas vizinhas, tudo, e fecha as portas, ora e coloca botija, coloca azeite. E ela foi colocando, e cada vez que ela colocando azeite na botija, ia multiplicando, até que falou: traz outra botija, acabou. E aí o azeite cessou. E ela vendeu aquele azeite e do dinheiro que ela angariou dessa venda, pagou a dívida e viveu o resto da vida com o dinheiro daquele business. Multiplicação de azeite. E a outra multiplicação, a primeira está em 1 Reis capítulo 17, depois se você quiser ler em casa. A segunda está em 2 Reis segundo livro de Reis capítulo 4. E a terceira multiplicação, que fala na Bíblia, pelo menos que eu me lembre, está em 2 Reis capítulo 4 também, que fala de Eliseu, que ele pegou 20 pães e eles chegou 100 homens lá para visitar eles, 100 homens, e aí eles só tinham 20 pães. E aí o servo dele falou: mas meu senhor, e agora, como é que a gente vai fazer? Serve para eles. Senhor, mas não vai dar. Olha, já pensou? 20 pão de sal para 100 homens. Será que dá? Dá para dar uma bocada cada um, né? Uma mordida cada um e pronto. E Eliseu falou: olha, serve, porque vai dar e vai sobrar, em nome de Jesus. E deu e sobrou. Assim como a feijoada nós oramos, assim, ó, que dê e sobre, e sobrou bastante, glória a Deus, e deu e sobrou. E aí, é isso aí, essa multiplicação. E aí vem a multiplicação de Jesus no Novo Testamento sobre os pães e peixes. Ok, como é que foi a história toda? João Batista tinha morrido, Herodes mandou matar João Batista, e Jesus, que era primo de João Batista, ficou sabendo e ficou triste com a situação. E aí você lá, leia, por favor, Marcos capítulo 6, versículo 30 ao 32. E os apóstolos juntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo quanto tinham feito, como tinham ensinado. E ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto. Começa a história com Jesus triste pela morte do seu primo, João Batista, e também os discípulos que tinham voltado da comissão que Deus havia mandado eles pregarem e tal, e eles voltaram, e diz a Bíblia que eles estavam cansados, não tinham nem tempo de comer, porque estavam muito atarefados com a obra do Senhor. É interessante como muitos pensam que na igreja a gente não faz nada. Pastor, o que o pastor faz? Nada. Muitos pensam, mas olha, tem trabalho pra caramba, vou te falar, tem trabalho pra caramba. E os apóstolos, os discípulos, também estavam muito atarefados. E aí, Jesus, primeiramente, começou tendo compaixão deles e falando: olha, time out, para um pouquinho. Vamos para o outro lado do lago da Galileia, do mar da Galileia, vamos para outro lago, vamos para um lugar deserto, para a gente poder descansar. Que coisa, rapaz, que Jesus bom, né? E aí vem o princípio do Shabat, o princípio do descanso. Como foi ordem, está nos 10 mandamentos, é um dos 10 mandamentos, igualzinho com não matarás, não roubarás, não falarás falso testemunho, está: tire um dia de descanso, o Shabat. Eu não vou pedir para levantar as mãos aqui quantos tiram um dia de descanso, porque eu mesmo não vou levantar. Mas é mandamento. A gente tem que fazer. Jesus viu seus discípulos cansados, atarefados, e Jesus falou: ó, vão lá para o outro lado, vão tirar um tempinho, vão tirar umas férias. Outro princípio interessante, férias. Também não vou perguntar quantos aqui já tiraram férias esse ano, ou planejam tirar férias, mas é necessário, é bíblico, tirar férias. É interessante que é tão bíblico que quando a pessoa casava e estava de lua de mel, você sabe quanto tempo era de lua de mel? Alguém sabe? Que o camarada era isento de ir para a guerra.
Nem para a guerra, era por lei, não ia. Sabe quanto tempo de lua de mel? Quanto? 1 ano! Aleluia! Ô, bênção! Já voltava com trigêmeo já. 1 ano de lua, biblicamente falando, procura lá na Bíblia depois. 1 ano de lua de mel. Por quê? Descansa, aproveita, relaxa, aproveita a vida. A gente tem que trabalhar? Tem que trabalhar. Tem que juntar dinheiro? Tem que juntar dinheiro. Tem que descansar? Tem que descansar. Tem que tirar férias? Tem que tirar férias. São 2 coisas diferentes. Tem que tirar. Jesus mesmo aqui, os discípulos estavam atarefados, ele falou, ó, vamos lá para o outro lado. Vamos tirar uma semaninha de férias aí, vamos descansar, vamos relaxar, porque vocês estão muito cansados, eu também estou triste com a situação do meu primo. Vamos relaxar. Aleluia? Interessante, né? Bom, versículo 33 e 34. E a multidão viu-os partindo, e muitos os conheceram e correram para lá a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximando-se deles, Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Em Mateus capítulo 14, versículo 14, fala que desembarcando viu Jesus grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Jesus teve primeiro compaixão dos discípulos, dos apóstolos, que estavam cansados, teve compaixão deles. Vamos descansar, vamos aproveitar. Depois, quando chegaram lá do outro lado, eles foram, vamos lá, eles saíram de um lado do Mar da Galileia para ir para o outro lado para fazer o quê? Descansar. Quando chegaram lá, o que eles viram? Antes deles chegarem, já tinha uma grande multidão esperando por eles. Jesus podia falar o quê? Peraí, vamos dar uma volta, vamos para o outro lado, porque vamos para outro lugar. Então, pessoal, faz o seguinte, plaquinha, férias. Não vamos descansar, não vou curar ninguém, não vou orar por ninguém, não vou ensinar, não, porque acabou. Nós viemos aqui para descansar, pessoal. Não podia falar isso? Os discípulos podiam falar, poxa vida, Jesus, pelo amor de Deus, né? Que isso? A gente veio aqui para descansar, para tirar umas férias, para estar tranquilo, agora está esse pessoal todo aí atrás da gente. Eles podiam reclamar, não podia? Mas Jesus teve compaixão daquela multidão, porque era como ovelha perdida que não tem pastor. E Jesus começou a trabalhar, começou a ensinar e começou a curar os enfermos que estavam ali. E os discípulos faziam o quê? Por favor, me ajuda aí na pregação. Enquanto Jesus estava ensinando, enquanto Jesus estava curando, os discípulos faziam o quê? Você pode imaginar o que os discípulos estavam fazendo? Roncando, dormindo, jogando o jogo da velha, dominó, uno. Os discípulos estavam fazendo o quê? Organizando a multidão. Já pensou que coisa, que tumulto? As pessoas querendo chegar perto de Jesus, encostar em Jesus e ser curadas por Jesus. Rapaz, se para tirar selfie no camarada que é famoso já fica o maior tumulto para o pessoal tirar selfie, não, já viu? Tem um famoso aí, andando no meio da rua, galera todo junto. Imagina Jesus curando, Jesus ensinando, agora momento para, agora Jesus vai ensinar. Os discípulos estavam ali organizando a multidão e dá trabalho. Olha, lidar com gente é complicado. Com bicho você dá uns gritos, dá uns tapas e pronto. Gente, não dá. Você tem que tratar com amor, com carinho. Então, gente, é difícil. Tem gente que é difícil. É difícil. Você fala, não faz não, o cara faz. Vai por aqui, o cara não vai. Faz assim, não faz. É complicado. E os discípulos estavam ali trabalhando, organizando a multidão. Bom, Marcos capítulo 6, versículo 35. E como o dia já fosse muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram para ele e lhe disseram, o lugar é deserto e o dia está muito adiantado. Versículo 36. E despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Jesus ensinou ali, não sei que horas que eles chegaram lá, mas passou o dia ali ensinando, curando, eles trabalhando. E aí chegou a tarde e os discípulos, Jesus teve compaixão dos discípulos,
Jesus teve compaixão da multidão. E agora os discípulos tiveram compaixão da multidão. Você viu como é que tudo que se planta se colhe? Jesus teve compaixão deles e agora eles tiveram compaixão da multidão. Senhor Jesus, está ficando tarde. Manda o pessoal embora, porque vai ficar escuro daqui a pouco. O pessoal está com fome. E o pessoal não tem nada por aqui, por perto, o lugar é deserto. Manda o pessoal embora. Os próprios discípulos tiveram compaixão das pessoas. Que lindo. João capítulo 6, versículo 5. Então Jesus levantou os olhos e, vendo uma grande multidão, vinha ter com ele e disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Onde compraremos? Filipe, onde é que a gente vai comprar pão para esse pessoal comer? É interessante que Jesus, ele poderia muito bem olhar ali e falar: faz o seguinte, pessoal, cada um pega uma pedra no chão aí. Agora, essa pedra torna-se em pão já! E podia virar pão, não podia? Podia. Jesus tinha poder para isso? Tinha, fácil. O camarada pegou um pedregulho grandão. Olha lá, Jesus, de novo. E Jesus ia fazer, quantas vezes fosse. E acontecer, podia. Mas Jesus perguntou o que para Filipe? Filipe, onde é que nós vamos pedir pão? É isso que Jesus falou? Jesus, Filipe, quem é que pode nos dar pão aí? Procura aí, quem pode nos dar pão? É isso que Jesus falou? O que Jesus falou para Filipe? Onde compraremos pão? Você sabia que Jesus, ao contrário do que muita gente pensa, Jesus não era um andarilho pedinte. Muitos pensam que Jesus andava por aí pedindo dinheiro para os outros, pedindo comida para os outros. É interessante que Jesus falou: bem-aventurados pobres. É isso que fala? Bem-aventurados pobres de espírito. Você sabia que Jesus tinha dinheiro? E você sabia que Jesus tinha muito dinheiro? Que isso, pastor? Não sabia disso, não? Vê comigo lá, por favor. O que está escrito? Em Lucas capítulo 8, versículo 1 ao 3. E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade, aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho. Jesus andava por todo lugar, junto com os seus discípulos, Jesus e mais 12, no mínimo. Então eram 13 homens andando por aí. Você já pensou dar comida para 13 homens? Ainda mais, 13 homens não está trabalhando no escritório, não. 13 homens que estão andando por aí. Então o camarada está gastando energia. Anunciando o evangelho, e os 12 iam com ele, ou seja, 13 lá, no mínimo. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher, não é Joana, mulher de Antônio, não, mas Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras que o serviam com as suas fazendas. Tem outra versão, acho que a Almeida atualizada, fala que o serviam com a sua renda, com o seu dinheiro, com os seus bens. Quem é que bancava o ministério de Jesus? As mulheres. Nós, na sexta-feira, tivemos aqui o estudo bíblico sobre Débora. Débora e Jael, 2 mulheres que foram heroínas na história da Bíblia. E a Bíblia tem várias mulheres. Dizem que a Bíblia é machista, mas de jeito nenhum, muito pelo contrário. Aqui, o próprio Jesus escolheu que as mulheres que iam bancar o ministério dele. Não podia ser homens trabalhadores, não podiam ser empresários famosos. Não, mulheres que bancavam o ministério de Jesus. Ah, pastor, mas então elas davam um dinheirinho que sobrava e tal, sei o quê. Você lembra que quem era o tesoureiro de Jesus? Judas Iscariote. E diz a Bíblia que ele era o tesoureiro, ele que tinha bolsa de dinheiro, e ele tirava dali porque era ladrão de João. Agora, e ninguém mais notava disso, só João que estava ali perto que via, ele foi e relatou isso. Só que os outros, ninguém mais notava que Judas roubava dinheiro. Agora, te falar uma coisa, se eu tiver na minha carteira 2 notas de 100, alguém levar uma, eu vou notar? Agora, se eu tiver umas 50 notas de 100, alguém tirar uma, eu vou notar? Não. Jesus tinha dinheiro? Tinha. Judas roubava e ninguém não notava, porque tinha bastante. E quando estavam na Santa Ceia, Jesus falou para Judas: Judas, o que tem para fazer, faz logo.
E aí o Judas foi e diz a Bíblia que os discípulos pensaram que Jesus estava falando para Judas dar dinheiro aos pobres, porque era costume de Jesus dar dinheiro aos pobres. Era o contrário. Não era Jesus que era pobre e pedia dinheiro, não. Era Jesus que dava dinheiro para os pobres. E Jesus vai e fala para o Filipe, onde compraremos comida, pão, para esse pessoal todo aí? É como se Jesus falasse, olha, eu sei que tem dinheiro no caixa. Como é que é? Onde é que a gente vai comprar? Não é com que dinheiro, não. É onde iremos comprar pão para alimentar essa multidão aí. Porque dinheiro tinha. Dinheiro tinha. Aleluia? João capítulo 6, versículo 6. Mas dizia isso para experimentar, porque ele sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe, 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. Quanto que Filipe falou que mais ou menos daria para alimentar aquele pessoal ali? 200 dinheiros. Vamos colocar, quanto que seria 200 dinheiros, 200 denários, que era o dinheiro da época? Um denário, por aí que vem diário, e aí a palavra dia, o denário, o pagamento de um dia. Bom, um denário, pagamento normal de um dia. Vamos fazer um cálculozinho aqui? 200 denários, quanto seria o dinheiro de hoje? Vamos colocar que uma pessoa receba $100 por dia. Ok? Vamos colocar, eu sei que vocês recebem mais do que isso, glória a Deus, mas vamos colocar $100 por dia para a gente ter uma ideia. $100 por dia vezes 200 dias dá quanto? Pessoal que é bom de matemática? $20 mil. $20 mil. Isso se receber $100 por dia. Se receber 150 por dia, já são $30 mil. Então, quanto que Filipe tinha? Tinha uns 20 mil ali com ele. Olha, Jesus, o que a gente tem aqui, os 200 denários, não dá para todo mundo só comer um bocado aí. E $20 mil. Que coisa, né? Bom, e aí, Marcos capítulo 6, versículo 7. Ele, porém, respondeu, ele disse, dai-lhes vós de comer. E eles lhe disseram, iremos nós, compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos a comer? A gente vai gastar tudo que tem para dar para esse pessoal comer? E Jesus lhe disse, quanto pães tendes? E de ver. E sabendo eles disseram, 5 pães e 2 peixes. Primeiro Jesus começa falando, dai-lhes vós de comer. Interessante que a necessidade do mundo, você tem a solução do problema do mundo. Sabia disso? Fala a pessoa que está do seu lado, você tem a solução dos problemas do mundo. Você tem a solução dos problemas do mundo. Você tem a solução dos problemas do mundo. E é verdade. Você tem a solução dos problemas do mundo. E os discípulos, assim como nós, os discípulos pensam, a solução dos problemas do mundo? Dinheiro. 200 denários não seriam suficientes para alimentar todo mundo. Mas Jesus não estava falando de dinheiro. Deus estava falando de poder de Deus. Você tem a solução dos problemas. Você tem o poder de Deus na sua vida. Jesus estava falando para os discípulos, dá a vocês de comer. Porque os discípulos tinham acabado de vir de uma comissão que Jesus tinha mandado a eles irem, e eles curaram enfermos, expulsaram demônios, fizeram milagres, tinham acabado de fazer isso, e chegaram ali para descansar, e Jesus falou para eles, resolve o problema do pessoal aí. Eu creio que o próprio Jesus estava pensando, pessoal, ora aí, faz milagre, faz aparecer comida. E os discípulos pensaram, resolveu o problema deles? Dinheiro. Quantos de nós pensamos que o que vai resolver nosso problema é dinheiro? Quando nós pensamos, meu irmão, como é que eu posso? Já várias vezes a pessoa, pastor, posso te pedir um favor? Você pode? Beleza, como é que eu posso te ajudar? Pastor, $1 milhão ajudaria. Geralmente a gente, já várias pessoas brincam assim. Geralmente a gente pensa, o que vai resolver minha vida? Dinheiro. E Jesus não está falando de dinheiro. Para Jesus, dinheiro é papel. E ele que criou. Dinheiro é ouro. E ele que criou. Dinheiro não é a solução do seu problema. Dinheiro não é a solução dos problemas do mundo.
Jesus é a solução. O poder de Deus é a solução. A fé é a solução. Colocar em prática aquilo que está dentro de você é a solução. Quando Pedro e João estavam subindo ao templo, tinha um paralítico na porta do templo, ele pediu uma esmola. Pedro botou a mão no bolso e falou: rapaz, olha, eu não trouxe nada hoje não, esqueci minha carteira em casa. Prata e ouro eu não tenho não, mas o que eu tenho, vou solucionar o teu problema. Porque dinheiro não vai solucionar o teu problema. Eu posso te dar $1 milhão ali, você vai continuar aleijado. Vem cá, anda aqui. Levanta-te e anda. E ele andou. Aleluia! O que resolve o problema do mundo, Jesus disse: dai-lhes voz de comer. Você tem a solução do mundo. Mas eu, pastor, mas como? Você tem a solução para o Brasil. A solução do Brasil não é, seja lá qual for o candidato que seja lá qual for o partido que seja. A solução do Brasil não é partido, não é ideologia, não é dinheiro, não é recursos, não é nada disso. A solução do Brasil? Jesus. É a fé em Cristo, é colocar em prática uma vida cristã verdadeira. Rapaz, que bênção que seria se o Brasil inteiro fosse crente de verdade. Rapaz, seria a bendita nação cujo Deus é o Senhor, não é o Deus é o dinheiro não, cujo Deus é o Senhor. E quantos de nós ralamos e batalhamos e fazemos da tripa coração, passamos o tempo e tal, sei que, para poder ganhar mais dinheiro, para poder solucionar a nossa vida. E a solução da sua vida não é dinheiro. Os discípulos pensaram: dá-lhes voz de comer, mas Senhor, onde vamos conseguir recursos? Não. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o demais, tudo ele fará. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. A solução de todos os problemas está em você colocar Deus em primeiro lugar e botar isso em prática. Aleluia! Glória a Deus! Bom, versículo 38. E ele disse-lhe: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. Jesus não podia muito bem fazer, como eu disse aqui: cada um pega um pedaço de pedra aí, vai lá, vira pão, agora. Mas Jesus falou o que para os discípulos? Vai procurar, ide ver. Os discípulos já estavam cansados, foram lá para descansar, já trabalharam o dia inteiro organizando a multidão, e agora, com esse problema que apareceu, o pessoal não tem comida. E aí os discípulos podiam muito bem falar: Jesus, que se lasque. Quem não trouxe comida, que não trouxe, ué. Que eu tenho a ver com isso? Primeiro, eu chamei alguém para vir aqui para cá? Eu convidei alguém? Eu falei que ia dar alguma coisa? Eu prometi alguma coisa para alguém? Eles vieram porque quiseram. Jesus manda eles embora e acabou. Cada um que se cuide. E cada um que cuide da sua vida. Não podia falar assim? Estava errado se falasse assim? Não, porque o pessoal foi lá porque quis, esteve lá porque quis, não levaram provisão porque não quiseram, e quem tivesse ali, poxa vida, está ficando tarde e tal, sei que, eu estou com fome, vou embora. Ninguém estava segurando ninguém ali. Era todo. E agora o problema estava na mão dos discípulos. Jesus falou: vai procurar aí o que tem para comer. E os discípulos tiveram mais trabalho ainda. Alguém tem comida aí? Por favor, alguém tem comida aí? Alguém tem aí? Por favor. Jesus está pedindo comida lá. Jesus está pedindo aí. E saíram procurando. João capítulo 6, versículo 8. Um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Interessante. E eu gostaria de analisar primeiro esse rapaz. Vamos lá. Será que só o rapaz que tinha comida ali? Fala a Bíblia que eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Dava mais ou menos de 15 a 20 mil pessoas ali. Será que só aquele rapazinho que tinha comida? Será que mais ninguém tinha? Interessante que aquele rapaz, ele se voluntariou a dar. Eu não creio que só ele que tinha ali. Muito improvável que só ele que tinha. Mas ele se voluntariou. Eu dou. Está aqui, está aqui o meu, eu dou.
É interessante. Quantas pessoas tinham ali, mais ou menos? De 15 a 20 mil pessoas. E eu estou contando poucos filhos. Se o camarada tem a renca de filho, aí tinha mais gente ainda. Mas vamos lá. De 15 a 20 mil pessoas, só um se voluntariou para ajudar a Jesus. Interessante que normalmente é assim. E eu louvo a Deus por essa igreja aqui. Essa igreja aqui é abençoada. É abençoada. Porque quando a gente fala, vamos fazer a feijoada, o pessoal se voluntariza. O pessoal vem ajudar. O pessoal vem trabalhar. E teve, na sexta-feira, saímos daqui, era mais de meia-noite. E todo mundo trabalhando e feliz da vida. Já trabalharam a semana inteira. Já ficaram aqui a sexta-feira até tarde para fazer uma feijoada para os outros aí, para ajudar na igreja. O pessoal se voluntariando. Glória a Deus por isso. Porque, via de regra, é isso daí. 20 mil para comer e só um se voluntariza para fazer alguma coisa. Que você possa se voluntariar. Que você possa falar, Jesus, eu estou aqui, ó, eu tenho um pouquinho, mas eu estou aqui, posso ajudar em alguma coisa? Depois que... Na verdade é que faça na obra do Senhor. Seja voluntário para trabalhar na obra do Senhor. Porque nós vamos ver alguns benefícios desse rapaz aqui. Primeiro, não creio que foi só ele. Segundo, o milagre veio de quem não era contado. Porque fala que contaram 5 mil homens, fora mulheres e crianças. E ele era um rapaz, não sei quantos anos ele tinha, não era um homem, era um rapaz. Então ele não era contado. E o milagre veio de quem não era nem contado. Nem contavam com ele. Nem estava junto, nem era alguém, era ninguém. Nem número fazia. O milagre veio de quem era o improvável. E quantas vezes você pensa, mas eu, pastor, vou ajudar em quê? Pastor, o que eu posso fazer? Pastor, eu não sei fazer nada. Pastor, não sei, eu não sou ninguém, eu só venho no culto, eu assisto o culto e vou embora depois. O milagre veio justamente de quem era o improvável. Que lindo, né? O bacana como Deus escolheu trabalhar juntamente conosco. Jesus podia fazer o milagre sozinho? Podia. Mas uma regra, Deus sempre escolhe fazer o milagre juntinho conosco. E na maioria das vezes, via de regra, o primeiro passo é nosso. Você pode ver algum milagre na Bíblia? Alguém fala um milagre na Bíblia? Um milagre. Água e vinho, beleza. Quem começou o milagre da água e vinho? Maria. Outro milagre. Quem começou o milagre? Outro milagre. Qual milagre? Qual? Cego de Jericó. Quem começou o milagre? O cego. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Outro milagre. Você pode nomear aí qualquer milagre na Bíblia. A sogra de Pedro. Quem começou o milagre? Pedro convidando Jesus para ir para a casa dele. Qual outro milagre? Ressuscitou Lázaro. Quem convidou Jesus para ir lá? Jesus. Lázaro, a quem tu amas, está enfermo. Venha. Maria e Marta chamaram Jesus. Todos os milagres, quem começou foi o ser humano. O ser humano dá o primeiro passo e depois Deus faz o milagre. E o que acontece conosco? Senhor, faz um milagre na minha vida. Senhor, faz um milagre. Deus falando, começa aí, para eu poder fazer o milagre. Às vezes a gente fica orando, pedindo e tal, sei o quê, mas a gente não faz nada. E Deus fica lá, vai cara, faz, começa aí para eu poder fazer. Todos, abrir o Mar Vermelho, abrir o Jordão, rapaz, tanto milagre. Tu que tem milagre na Bíblia. Quem começou, Deus escolhe trabalhar com o ser humano. Deus poderia muito bem fazer e pronto. Mas Deus escolhe trabalhar com o ser humano. Aleluia! E ele escolheu esse rapaz. Deus ficou lá esperando. E aí? Vai aparecer alguém para eu poder fazer o milagre? E aí? É muito legal. Eu fico lendo a Bíblia e fico fazendo historinha na minha cabeça. Eu acho muito legal. Jesus vai, está aquela multidão, Jesus fala, manda procurar aí. Jesus ficou lá esperando. E aí? Vamos ver quem vai vir. Vamos ver como é que vai ser. Quem é que vai se voluntariar? Quantos vão se voluntariar? Será que o pessoal vai brigar para poder dar aqui? Porque podia falar, né? 50 pessoas vieram e deram os pães e tal. Vamos ver como é que vai ser. Vamos ver.
É quando veio, rapaz, que bom que veio um. Agora dá para começar a fazer o milagre. Agora dá para começar. Que seja você que deu o pontapé inicial. Que seja você o iniciador dos milagres. Que seja você o primeiro a fazer, e Deus vai fazendo demais. Mas que seja você a dar o primeiro passo, para que Deus possa fazer um milagre na sua vida, na sua família, na nossa igreja, onde for, que você seja o agente do milagre. Aleluia! Glória a Deus! Tem uma música que eu estava ouvindo, de Alvin Slaughter, que ele falou: I can do it if you're willing to lose it. Jesus falando, eu posso fazer o que for, se você estiver disposto a perder. Essa música eu estava ouvindo, me tocou muito, a letra dela é muito bacana. E realmente, o rapaz, para Jesus fazer um milagre, o rapaz perdeu os 5 pães e 2 peixes dele, não perdeu? Porque ele deu para Jesus, ele ficou sem. Jesus pode fazer tudo na sua vida, se você estiver disposto a perder tudo para Ele e por Ele. Depois você escreve essa frase aí, pensa nela depois. Jesus pode fazer tudo na sua vida, se você estiver disposto a perder tudo por Ele e para Ele. O rapaz perdeu. Só que quando você perde para Deus, você perde de fato? Não. O rapaz perdeu momentaneamente, mas ele ganhou. E não apenas ele ganhou, todos que estavam ao redor dele ganharam também. Quando você se dispõe a fazer a obra de Deus, quando você se dispõe a perder para dar para Deus, não apenas você é abençoado, mas todos que estão à sua volta também são abençoados. Aleluia! Glória a Deus! Lembra aquele Salmo 23? Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. A bênção do Senhor sempre é transbordante. Nós vamos ver aqui depois. A bênção é sempre transbordante. E não apenas você tem a bênção, mas ela transborda para todos que estão à volta de você receberem a bênção também. Aleluia! Glória a Deus! Bom, primeiro veio o rapaz. E aí João, no versículo 9, fala, aqui está o rapaz, mas o que é isso para tantos? E eu coloquei algumas coisas que a pessoa pode falar. Se não é suficiente, para que eu vou fazer? João já sabia que não ia dar, nem oferece. Mas já sabe que não vai dar. Você sabe que vai dar errado. Se você sabe que não é suficiente, para que você vai fazer? Não é assim que a gente pensa? Outra coisa que a gente pensa, capaz que não dê certo. Então nem vou fazer. Mas isso daqui é capaz que não dê certo, não. Então nem vou fazer. Por que eu vou fazer? Eu já sei que é bem capaz que não dê certo. Então não vou fazer. Outra, quem sou eu? Ou o que eu tenho? Isso não vai dar em nada. Eu não sei nada. Eu não posso nada. Rapaz, Jesus, está aqui um rapaz com 5 pães e 2 peixes, mas isso daqui não dá para nada, Jesus. Isso daqui, o que é isso daqui para tantos? Eu trouxe, Jesus, desculpa, Jesus, olha, tem até vergonha de trazer isso, não era nem para eu ter trazido isso daqui, porque é tão pouquinho. Acho que João até pensou, Jesus vai brigar comigo, porque eu estou trazendo 5 pães e 2 peixes, já sei que não vai dar, Jesus vai até brigar comigo, mas tá bom, eu vou levar assim mesmo. Faça. Mesmo que você ache que não vai dar, mesmo que você ache que não é suficiente, mesmo que você ache que você não é capaz, mesmo que você ache que você não sabe, mesmo que você ache que a pessoa vai falar mal, mesmo que você ache que vai dar errado, faça! Dê o primeiro passo. E aí Deus vai continuar a fazer os milagres, amém? Dê o primeiro passo, mesmo que seja pouquinho, mesmo que seja insuficiente, mesmo que não seja legal, dê o primeiro passo. Aleluia! Aleluia! Bom, Mateus capítulo 14, versículo 19. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e 2 peixes e, erguendo os olhos para os céus, abençoou e, partindo o pão, deu aos discípulos e os discípulos à multidão. Primeira coisa que Jesus fez ali, tendo mandado que a multidão se assentasse. Em outro texto fala que se assentasse de 50 e 100, grupos de 50 e grupos de 100. Para que a bênção aconteça, você tem que se organizar primeiro. Para o milagre acontecer, você tem que se organizar primeiro, porque Deus não trabalha na bagunça, na desorganização.
Antes do milagre, se organiza aí. Sentem-se. O pessoal está tudo... Calma aí. Senta todo mundo em grupos de 50, em grupos de 100. Está organizado? Tá. Aí agora Jesus olhou para o céu, abençoou aquilo dali e deu para os seus discípulos, e os seus discípulos deram para a multidão. É essa a hierarquia que funciona. Sabe como é que é a hierarquia? Deus dá para os apóstolos e os discípulos e apóstolos deram para as pessoas. Ah, não quero dar mão aos apóstolos, não, eu quero direto da mão de Jesus. Não tem. Outra coisa que Deus escolheu trabalhar é com hierarquia. Existe hierarquia na igreja? Existe. Existe hierarquia no reino dos céus? Existe. Existe hierarquia na vida? Existe. E Deus trabalha com hierarquia. E é assim que funciona lá, da mão de Jesus para os apóstolos, dos apóstolos para as pessoas. Não, eu não quero a minha bênção que venha da mão de homem nenhum, eu recebo diretamente de Deus. Não é assim que funciona, não é assim que funciona. Você quer a bênção? A bênção vai vir através da mão de pessoas. Trate bem as pessoas, porque as bênçãos vêm através das mãos delas. Aleluia? Glória a Deus. Bom, versículo 20. Todos comeram e saciaram-se, levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios, e os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Aleluia! Em João capítulo 6, versículo 11, fala algo interessante. João 6:11. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças. Eram quantas pessoas que estavam ali? De 15 a 20.000. Quantos pães tinham? 5 pães. Quantos peixes? 2. Então a gente sabe muito bem os números, certo? E Jesus, pegando eles, os abençoou, dizem em Mateus. Em João fala que ele deu graças. Ele agradeceu pelo que era insuficiente. Ele agradeceu por aquilo que não ia dar. Ele agradeceu por aquilo que normalmente não iria funcionar. Ele agradeceu pelo milagre que ainda nem tinha acontecido. Você tem costume de agradecer? Ou você só agradece depois que já está com a barriga cheia? Ai, graças a Deus. Ou só depois que você recebe o milagre? Graças a Deus, recebi o milagre. Jesus nos ensina aqui a agradecer antes do milagre. Mas pastor, nem aconteceu ainda. Mas já começa a agradecer. Mas pastor, nem deu certo ainda. Mas já começa a agradecer. Pastor, mas eu sei que não vai dar. Então começa a agradecer. Abençoa, em vez de falar mal, abençoa. Começa a abençoar, eu abençoo isso, abençoo meu casamento. Mas tá meleca, abençoa meu casamento. Eu abençoo minha esposa, abençoo meu marido. Mas pastor, aquele homem, pelo amor de Deus, abençoa ele, agradece por ele. Senhor, abençoa meu marido, Senhor. Te agradeço por esse marido, Senhor. Mas é abençoar, não é agradecer. Te agradeço porque ele é vagabundo, te agradeço porque ele é sujo, te agradeço. Não, agradece pelas coisas boas, agradece pelo que é, agradece pela bênção e abençoe. Não fica falando mal, não. Abençoe. Senhor, te agradeço pelo trabalho miserável que tem, te agradeço por esse chefe morrinha, te agradeço, Senhor, por esse salário de porcaria, vai dar para nada esse salário. Você já está falando que vai dar para nada? Então vai dar nada mesmo, Comece a agradecer, comece a abençoar. Eu abençoo esse dinheiro, é pouquinho, mas é abençoado, vai render. Senhor, eu te abençoo, Senhor, por esse trabalho que eu tenho, esse meu chefe que vai ser transformado, vai ser curado, vai virar crente. Senhor, eu te agradeço, Senhor, por esse meu colega de trabalho aqui. Senhor, dá vontade de dar uma martelada na cabeça dele, mas eu te peço, Senhor, que tu possas transformar ele, Senhor, que tu possas converter ele, que ele possa ser uma bênção na minha vida. Começa a abençoar, começa a agradecer. A gente sempre reclama. E Jesus nos ensina aqui daquilo que era para começar a reclamar. Jesus abençoa e agradece a Deus. E então ele parte, 5 pães e 2 peixes, ele parte e dá para os seus discípulos. Parte, dá para os seus discípulos partem e dá para as pessoas. Parte, dá para as pessoas. Antes de agradecer, antes de abençoar, a gente sabe que eram 5 pães e 2 peixes. Depois que abençoou e
e agradeceu, você não sabe mais quantos que tinham. Aí já perdeu as contas, aí já foi, ó, vai partindo, repartindo, repartindo. Depois que você abençoa e depois que você agradece, ó, o resto você nem consegue contar mais, de tanto que era. Já o número, nem fala mais de número do que sobrou, de quantos pedaços, de quantos pães, nem fala mais porque ó, já deu, foi um monte. Diz a Bíblia, vamos lá, ó, versículo 12. E quando estavam saciados, todos comeram até ficar, vamos colocar um português aqui, até ficar cheio. Comeram até ficar cheio. Comeram até ficar saciados. Quantos? Não sei. Quantas pessoas tinham exatamente? Não sei. Quantos pães e 2 peixes que se transformaram? Não sei. Quantos quilos de peixe e pão também? Não sei. Só sei que todos comeram e ficaram saciados. E disse aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Oh, que coisa! Deus sempre faz mais que pedimos ou pensamos. Ele faz transbordar. Todos os milagres da Bíblia, deu e sobrou. Tudo que Deus faz, Ele faz em abundância. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Sempre é mais. Quando você pede, Deus sempre dá mais. Deus não é mesquinho. Deus não é usura. Deus não é mão de vaca. Deus, quando Ele abençoa para mais. Aleluia! E quando Ele abençoar a sua vida, vai abençoar para mais, em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Jesus também aí nos ensina a não desperdiçar. Muitas pessoas não têm porque desperdiçam. Muitas pessoas jogam fora. Muitas pessoas, posso falar aqui assim, eu vou na casa de clientes, dia e noite as luzes estão ligadas, o dia inteiro. Rapaz, economiza. É pouquinho, mas é. Tem pessoas que vão desperdiçando. Pastor, toma um cafezinho ali, cafezinho aqui, $5 ali, $10 lá, e vai, ó, todo dia. É pouquinho, é só $10, pastor. É pouquinho, é só $5. É pouquinho. E vai desperdiçando, e depois não tem, não junta. Pastor, não tem dinheiro para sair para passear. Lógico que você foi desperdiçando tudo no meio do caminho. Diz o velho ditado, de grão em grão a galinha enche o papo. E esvazia também. De grão em grão vai esvaziando. Jesus nos ensina aqui, ó. Jesus podia falar, faz o seguinte, ó, larga pelo chão aí, depois os passarinhos vão comer, depois os bichos vão comer, é bom que também já alimenta os bichos aí. É assim que Jesus falou? Não. Recolher os pedaços que sobejaram para que nada se perca, ensinando a guardar, ensinando a não desperdiçar. Versículo 13, o último. E recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada que sobejaram e do que haviam comido. Muito bem. Sobrou. Sobrou quanto? 12 cestos. Quem trabalhou aí na história? Os discípulos. Quem estava cansado aí na história? Os discípulos. Quem é que foram para lá para descansar? Os discípulos. E quem é que trabalhou mais? Os discípulos. É assim na obra do Senhor. Deixa eu te falar uma coisa. É assim mesmo. Pastor, mas está trabalhando para caramba aqui. É assim mesmo. Que bom, legal. Pastor, mas ninguém ajuda, pastor. É só nós aqui. É assim mesmo. Pastor, sempre... Pode ver, quem trabalha na igreja são sempre os mesmos. Tu que tem igreja é assim. Quem trabalha na igreja são sempre os mesmos. Pastor, ninguém ajuda, pastor. É assim mesmo. Pastor, podia chamar, está todo mundo aqui, mas não está. É assim mesmo. Pastor, quem já está cansado, trabalha e fica mais cansado ainda. É assim mesmo. Só para você saber. É assim mesmo. Que bom. Você se voluntariou a trabalhar na obra de Deus? Sim. Então você vai trabalhar e depois você vai trabalhar mais ainda. Tá? Só para te avisar. É assim mesmo. Não fique preocupado com isso.
Não fique desesperado por isso, não fique desmotivado por isso. Muitas pessoas desanimam. Ah, pastor, desanima sim, pelo amor de Deus, só eu que faço, só eu sempre meia dúzia aqui, a igreja inteira é beneficiada e só 3 ou 4 que faz. É assim mesmo. Só que Deus está vendo. Deus, Ele não deixa devendo nada para ninguém. Deus recompensa. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. No demais, irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que vosso trabalho não é em vão no Senhor. Tudo que você trabalha na obra do Senhor não é em vão. E para mostrar isso, Jesus fez, faz o seguinte, vou multiplicar para todo mundo vai comer, vai ficar cheio, não vai aguentar nem comer mais. E do que vai sobrar, 12 cestos cheios. Eram quantos apóstolos? 12, um cesto para cada um. Você comeu, e agora você vai ter ainda para levar para casa. Um monte. E semana que vem nós vamos ver o que os discípulos fizeram com esse cesto. Você quer saber o que eles fizeram? Semana que vem eu vou falar para vocês. Espero que eu não fale, porque Jesus vai voltar antes. Mas se ele não voltar antes, eu vou falar para vocês o que os discípulos fizeram com esses 12 cestos cheios de pães e peixes. Trabalhe na obra do Senhor. É uma bênção fazer a obra do Senhor. É uma bênção quando você se entrega na obra do Senhor. Agora, voltando para aquele rapaz. Daqueles que estavam ali, quem deu foi ele. Ele comeu e ficou farto, não ficou? Agora, te pergunto uma coisa. Quem é que viu ali na frente dele Jesus orando e multiplicando? Foi ele. Aquele rapaz, quando ele chegou perto de Jesus, ele viu o milagre. Interessante que os milagres de Jesus, a história de Jesus, os ensinamentos de Jesus é para todas as idades. Muitos falam hoje em dia, eu poderia falar só sobre esse jovem. Eu até na pregação fiquei pensando se eu falar só do jovem, mas eu preferi trazer a história inteira para que a igreja pudesse conhecer. Mas muitos hoje em dia não falam que o jovem não está gostando da igreja, ou tem que fazer coisa especial para o jovem, tem que fazer isso, fazer aquilo, eventos e ser isso aqui para atrair os jovens. Tem na Bíblia algum evento aí que Jesus fez para atrair o jovem? Pelo contrário, nesse dos 5 pães e 2 peixes, vamos lá, o jovem estava doente? Conforme a Bíblia fala, ele estava doente? Não. Ele estava endemoniado? Não. Ele tinha algum problema? Não. Ele estava com fome? Não. Todo mundo estava com fome, o rapaz tinha comida, ué. Quem precisava do milagre? Quem menos precisava era o jovem. Se você parar para pensar, quem menos precisava daquele milagre era o rapaz. Mas foi justamente o rapaz que estava ali junto com Jesus e ele que se voluntariou para ajudar a Jesus. Quem menos precisava. Quem menos precisava. Os jovens, eles devem. Por isso que até eu perguntei, as crianças vão descer? Se não descer, não tem problema não. Porque eu prefiro que as crianças ouçam a palavra de Deus do que estejam lá embaixo apenas para um daycare, apenas para fazer desenho, apenas para passar tempo. Porque os jovens ouvem a palavra de Deus, entendem a palavra de Deus e recebem a palavra do Senhor. Eu lembro muito bem, quando criança, tem pregações que eu lembro quando eu tinha 6 anos de idade. 6 aninhos eu lembro perfeitamente de quem pregou e qual foi o tema. Então, a criança não presta atenção? Presta sim. A criança não ouve sim. Ouve sim. Eu já até falo, e repitam, por favor, para a professora da escola, se a professora não preparou uma boa aula, nem precisa levar as crianças lá para baixo. Vai ter palavra de Deus aqui e vai entrar no coração delas. Porque esse rapaz aí, é um desses bons exemplos, daqueles que ouvem a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar? Eu peço que você se coloque de pé e vamos orar juntos. Meu Deus e meu Pai, em tua presença estamos, Senhor. Muito obrigado, Jesus, por tantas lições que aprendemos hoje. Muito obrigado por essa história linda que está relatada nos 4 evangelhos. Muito obrigado, Jesus, porque isso daqui não é apenas uma historinha que aconteceu 2000 anos atrás. Isso é a história das nossas vidas hoje, Senhor. Muito obrigado porque tu és o mesmo Deus. Tu
Tu és o mesmo Deus que trabalha junto conosco, Tu és o mesmo Deus que faz milagre, Tu és o mesmo Deus que pode fazer muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Tu és o Deus que nos surpreende, Senhor, que ninguém ali esperava isso. Tu és o Deus que não fica contando com dinheiro, mas dinheiro para Ti é simplesmente uma ferramenta. Muito obrigado, Jesus, porque Tu és muito, muito mais daquilo que nós imaginamos ou pedimos ou pensamos. Te peço, Senhor, que Tu possa tocar cada um dos nossos corações, que possamos trabalhar afinco na Tua obra, que possamos ser produtores de bênçãos, Senhor, que através de nós, Senhor, o milagre possa acontecer, que nós sejamos as pessoas a dar o primeiro passo, que nós sejamos os que estão fazendo e não esperando que aconteça. Senhor, que nós possamos ser proativos e não reativos. Senhor, eu te peço, meu Deus, que Tu possas fazer um milagre em nós e através de nós, que possamos ser canal de bênção para muitas e muitas pessoas ao nosso redor. Nos ajuda, nos abençoa, para que possamos abençoar a outros. É que eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós, hoje e para todos sempre. Todos digam amém.